O salão do restaurante estava movimentado naquela noite, com luzes suaves iluminando mesas elegantes e clientes aproveitando suas refeições. Entre eles, a esposa de um bilionário se destacava pelo ar de arrogância e ostentação. Vestida com roupas caras e joias chamativas, ela observava tudo com um olhar de superioridade. Perto dela, uma jovem garçonete corria de mesa em mesa, atendendo clientes com eficiência e cortesia, apesar do cansaço evidente em seu rosto. Ela parecia concentrada, tentando garantir que todos recebessem um atendimento impecável, mesmo diante do ritmo intenso do salão. Quando a garçonete se aproximou da mesa da mulher rica, o clima mudou imediatamente. A esposa do bilionário lançou-lhe um olhar crítico, franzindo a testa e mordendo levemente o lábio, como se já tivesse decidido o que dizer. Antes mesmo de ouvir qualquer resposta, ela falou com desdém, chamando a jovem de analfabeta. A palavra ecoou pelo espaço ao redor, deixando alguns clientes surpresos. O tom de voz da mulher rica não deixava dúvidas. Era um ataque pessoal e humilhante, feito para envergonhar a garçonete na frente de todos. A garçonete parou por um instante surpresa, mas não deixou que o insulto a abalasse. Respirou fundo, mantendo a postura ereta, com os ombros firmes e a cabeça erguida. Ela sabia que reagir com raiva ou agressividade apenas confirmaria a visão preconceituosa da cliente. Ao contrário, decidiu transformar a situação em uma oportunidade para mostrar seu verdadeiro valor, enquanto mantinha o sorriso profissional. Começou a organizar mentalmente como poderia impressionar a todos ali presentes com seu conhecimento e habilidades. O bilionário, sentado à mesa ao lado da esposa, observava a cena com interesse e curiosidade. Ele conhecia sua mulher, sabia de sua arrogância e esperava algum tipo de constrangimento para a garçonete. Mas algo no olhar da jovem chamou sua atenção. Uma confiança silenciosa, firme e determinada. Era diferente de qualquer outra garçonete que ele já havia visto atender em restaurantes caros. Algo em sua postura e no jeito como ela respirava transmitia inteligência e calma, mesmo diante de uma humilhação inesperada. A tensão no ar era palpável, e todos nas mesas próximas começaram a prestar atenção discretamente, percebendo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A garçonete então se inclinou levemente, mantendo a formalidade, e começou a falar com clareza e precisão. Explicou o cardápio detalhadamente, mencionando combinações de sabores e sugestões de vinhos que combinavam perfeitamente com cada prato. Ela citou nomes de ingredientes complexos, tradições culinárias e técnicas de preparo com uma naturalidade impressionante. Cada palavra pronunciada demonstrava não apenas conhecimento, mas também paixão pelo trabalho. Os clientes ao redor, incluindo alguns que estavam próximos à mesa da esposa arrogante, começaram a cochichar entre si, admirados com a clareza, confiança e habilidade da jovem. A esposa do bilionário ficou completamente surpresa, incapaz de interromper ou refutar a garçonete. Ela tentava manter uma expressão neutra, mas era evidente que o comentário anterior havia se voltado contra ela. A situação mudava rapidamente. A jovem, que fora subestimada e humilhada, agora dominava a atenção de todos no salão. O bilionário, observando de perto, começou a perceber a diferença entre o que sua esposa julgava e a realidade da competência da garçonete. Cada gesto dela, cada palavra bem articulada, transformava o que parecia um ataque humilhante em uma demonstração de inteligência e profissionalismo excepcionais. Enquanto a garçonete continuava a explicar detalhes do menu e a responder perguntas de forma impecável, os clientes começaram a aplaudir discretamente, impressionados com sua habilidade. Alguns se aproximaram para elogiar, enquanto outros observavam em silêncio, maravilhados. A esposa do bilionário, envergonhada, tentou disfarçar a situação, mas era impossível esconder a surpresa e a frustração. Ela havia subestimado completamente a jovem. E agora a garçonete provava, com graça e competência, que talento e conhecimento não dependem de status social ou aparência. O bilionário permaneceu em silêncio por alguns segundos,
processando tudo o que acabara de acontecer. Ele olhou para sua esposa, depois para a garçonete e finalmente sorriu levemente, surpreso e admirado. Aquela simples reação havia revelado muito sobre caráter, inteligência e coragem. Sofia, a garçonete, manteve a postura. Agradeceu com um sorriso discreto e continuou seu trabalho, mostrando que a verdadeira força estava em sua confiança e capacidade de transformar uma situação negativa em uma oportunidade de brilhar. Aquela noite no restaurante ficaria marcada na memória de todos que presenciaram o momento. Uma prova de que ninguém deve ser subestimado. Depois da impressionante demonstração de conhecimento da garçonete, o ambiente do restaurante havia mudado completamente. Clientes que antes comiam distraídos agora prestavam atenção em cada movimento e palavra da jovem. Sua postura segura, aliada à clareza em explicar os pratos e os vinhos, criava um contraste marcante com a arrogância da esposa do bilionário. A mulher rica tentava recuperar o controle da situação, mas era evidente que havia perdido a atenção de todos à sua volta. O bilionário observava atentamente, intrigado e surpreso com a habilidade da jovem, enquanto sua esposa permanecia vermelha de vergonha. Percebendo que poderia transformar ainda mais a situação a seu favor, a garçonete começou a interagir diretamente com outros clientes. Ela explicava detalhes sobre a origem de cada ingrediente, contava curiosidades sobre a preparação dos pratos e respondia a perguntas difíceis com calma e precisão. Cada resposta aumentava a admiração das pessoas presentes. A arrogância da esposa do bilionário contrastava fortemente com a graça e competência da jovem. Aquela mulher rica, acostumada a dominar qualquer ambiente pelo status ou dinheiro, agora se via sem poder algum diante de alguém que havia conquistado a atenção de todos, apenas com conhecimento e inteligência. O bilionário, vendo toda a cena, não conseguiu conter um sorriso discreto. Ele observava a garçonete com interesse crescente, reconhecendo que ela possuía uma força e confiança que iam muito além da aparência modesta. Cada gesto dela, cada palavra articulada, reforçava que ela não era apenas competente, era excepcional. Ele começou a notar como sua esposa havia sido injusta e precipitada ao subestimar alguém por motivos superficiais. A garçonete estava mudando a percepção de todos no restaurante em questão de minutos. A esposa do bilionário tentou intervir, mas qualquer tentativa de retomar a atenção se mostrava inútil. A garçonete continuava falando com uma naturalidade impressionante, e cada palavra transmitia autoridade, experiência e inteligência. Clientes começaram a sorrir e até a elogiar discretamente a jovem, mostrando que ela havia conquistado não apenas a atenção, mas também o respeito de todos. A mulher rica não sabia para onde olhar, percebendo que seu comportamento anterior havia sido um erro completo. A diferença entre arrogância e competência nunca havia sido tão evidente para ela. Enquanto isso, a garçonete manteve sua postura profissional, mas sua confiança agora era visível para todos. Ela não precisava provar nada a ninguém, mas sua presença era naturalmente impressionante. O bilionário ficou fascinado com a situação. Jamais esperava que alguém pudesse dominar a atenção de todos de maneira tão simples e elegante, apenas demonstrando habilidades e conhecimento. A garota que antes havia sido subestimada, agora mostrava que inteligência e competência superam status social e riqueza. Ele percebeu que, além de admirar sua habilidade, também sentia respeito genuíno por sua postura diante de uma humilhação injusta. O clima no restaurante mudou completamente. O que parecia ser um momento de vergonha para a garçonete transformou-se em uma exibição de talento e graça. Clientes se aproximavam para elogiar discretamente. Alguns até pediam conselhos sobre o cardápio. A mulher rica, por sua vez, permanecia imóvel, visivelmente envergonhada e sem palavras. A garçonete havia conquistado algo mais importante do que atenção. Havia ganho respeito, provando que ninguém deve ser julgado apenas por aparência ou posição social. O bilionário, observando de perto,
Percebeu que aquela jovem tinha algo único, algo que muitos poderosos e influentes não conseguiam demonstrar. No final do atendimento, a garçonete fez uma pequena reverência, agradeceu com um sorriso discreto e retornou às suas tarefas. O bilionário não conseguiu conter a admiração e se aproximou dela, cumprimentando-a com respeito e surpresa. Ele havia testemunhado não apenas talento, mas também dignidade e inteligência em ação. A esposa rica, agora em silêncio absoluto, entendeu a lição de forma dolorosa. Aquela noite, que começou com humilhação, terminou com a jovem garçonete, sendo a protagonista de uma vitória, silenciosa e poderosa, mostrando que competência e confiança valem mais do que qualquer status ou riqueza superficial. Enquanto o salão retomava seu ritmo normal, os clientes ainda comentavam discretamente sobre o acontecimento, lembrando-se da coragem e habilidade da garçonete. Ela continuava seu trabalho, mantendo a calma e a eficiência, demonstrando que sua força não estava apenas no conhecimento, mas também na forma como enfrentava adversidades. O bilionário observava cada gesto, percebendo que aquela jovem não era apenas competente, era extraordinária. E naquele momento, todos que testemunharam a cena aprenderam uma lição valiosa. Nunca subestime alguém pelo exterior ou pelo status, pois o verdadeiro valor se revela quando menos se espera. Com inteligência, talento e coragem. Depois de sua impressionante demonstração de talento e inteligência, a garçonete voltou às suas tarefas, mas agora com uma confiança visível que ninguém poderia ignorar. O restaurante, antes apenas um espaço de serviço e refeições, parecia ter se transformado em um palco onde sua habilidade e dignidade haviam conquistado todos os presentes. O bilionário permaneceu observando, fascinado pela força silenciosa que emanava dela. Cada gesto, cada palavra medida e firme, mostrava não apenas competência, mas também caráter. Ele percebeu que, mesmo diante de insultos e desdém, a garçonete jamais perdera a calma ou a confiança em si mesma, algo que ele raramente presenciava entre os poderosos com quem convivia. A esposa do bilionário, envergonhada e incapaz de reagir, sentia que toda a autoridade que acreditava ter evaporara diante da garçonete. Ela havia subestimado alguém por aparência, posição social e até idade, acreditando que sua riqueza e status dariam automaticamente a vitória em qualquer situação. Mas agora, diante da inteligência, do carisma e da habilidade da jovem, toda a arrogância parecia vazia. A lição era clara: talento e caráter não podem ser comprados. E a verdadeira competência se revela mesmo quando as circunstâncias são adversas. O bilionário silencioso refletia sobre o que acabara de testemunhar. Ele observava a garçonete com admiração e respeito, percebendo que ela possuía algo raro: força interior, inteligência emocional e confiança natural. Ele sabia que poderia usar riqueza, influência ou poder para conquistar a atenção, mas ali estava algo que não podia ser comprado. Jovem havia conquistado o respeito de todos, apenas mostrando seu verdadeiro valor. Para ele, aquele era um momento memorável. A garçonete, que fora alvo de humilhação, transformara-se em exemplo de dignidade e competência diante de uma plateia inteira, enquanto a garçonete atendia a outros clientes com a mesma eficiência e profissionalismo. O bilionário decidiu se aproximar dela. Ele sorriu de maneira discreta, estendendo a mão como gesto de reconhecimento. A jovem, mantendo sua postura elegante e calma, aceitou o cumprimento. Não havia palavras necessárias. O gesto era suficiente para transmitir respeito mútuo. Naquele instante, ficou claro que a garçonete não apenas havia revertido a situação, mas também conquistado a admiração de alguém que, por sua posição, estava acostumado a avaliar e julgar pessoas superficialmente. O restaurante, mesmo voltando ao ritmo normal, mantinha uma atmosfera diferente. Clientes comentavam entre si, admirados com a postura da garçonete e chocados com a arrogância da esposa do bilionário. Muitos se aproximaram discretamente para parabenizá-la, e outros apenas observavam, percebendo que testemunhavam algo raro:
Uma vitória de competência e dignidade sobre arrogância e preconceito. Garçonete, no entanto, não se deixou levar por elogios. Continuava focada, atenta às mesas e clientes, mostrando que sua força não estava em ser admirada, mas em realizar seu trabalho com excelência, independentemente do reconhecimento externo. A esposa do bilionário, agora silenciosa, tentava disfarçar sua vergonha, mas era impossível ignorar o impacto da situação. A garçonete havia provado que inteligência, conhecimento e dignidade valem mais do que riqueza ou status. O bilionário, por sua vez, mantinha o olhar atento, impressionado com a capacidade da jovem de se manter calma, elegante e assertiva mesmo sob pressão e humilhação. Ele sabia que havia testemunhado algo raro e memorável, e a cena ficaria marcada em sua memória. No final do turno, a garçonete se aproximou da saída, ajeitando o uniforme e respirando fundo. Apesar do cansaço, havia uma leveza em seus passos, uma sensação de vitória silenciosa. Ela havia transformado uma situação de humilhação em demonstração de força, talento e dignidade. O bilionário, ainda observando de longe, sentiu uma mistura de respeito, admiração e surpresa. Aquela jovem não apenas enfrentou a arrogância e o preconceito, mas também provou que competência e caráter são qualidades que não podem ser subestimadas. Enquanto saía do restaurante, a garçonete recebeu olhares de reconhecimento e sorrisos discretos, de clientes que haviam presenciado toda a cena. Ela sabia que, apesar de tudo, a verdadeira vitória não estava apenas em provar algo àqueles que a subestimaram, mas em manter sua própria dignidade e confiança. A esposa do bilionário, envergonhada, retornou à mesa sem palavras, enquanto ele permanecia observando, impressionado. Aquela noite deixou claro que status, riqueza ou poder jamais podem substituir inteligência, habilidade e caráter. E naquele momento, todos que testemunharam a história entenderam uma lição valiosa. Nunca subestime alguém, pois o verdadeiro valor sempre se revela quando menos se espera.